Aleluia! Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, e essa palavra, ela tem como título Atitudes que movem o sobrenatural. Atitudes que movem o sobrenatural. Hoje é um dia muito especial, é o dia das mães, o dia das mães. Cadê as mães que estão aqui? Levanta a mão. Toda a igreja, agora nós vamos aplaudir ao Senhor pelas mamães aqui, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E na mensagem de hoje, eu quero contar a história de uma mulher, eu quero fazer uma conexão com o Velho e com o Novo Testamento nessa noite, e esta mulher, ela teve atitudes, que através das atitudes dela, o sobrenatural veio e se manifestou. E essa mulher, irmãos, primeira pista aqui para você, ela viveu há mais de 3.500 anos atrás. Eita glória, irmão, é contigo mesmo, aleluia. Deus abençoe. Ela viveu, essa mulher, há mais de 3.500 anos atrás. Alguma dica aí? Calma aí. Ela faz parte de uma das famílias mais importantes de toda a Bíblia. E esta mulher, ela foi escolhida para algo muito especial. Não porque ela era perfeita, mas porque Deus viu algo especial nela. Segunda pista aí para vocês. O nome dela significa aquela que prende, aquela que cativa e aquela que encanta. Cadê as mamães que cativam e que encantam aqui essa noite? Hoje nós vamos aprender sobre uma mulher, que o nome dela significa isso. Essa mulher era linda, e a Bíblia vai falar que ela era linda, só que a beleza dela não era apenas uma beleza física, era uma beleza também interna, porque ela toma atitudes que talvez outras mulheres naquele contexto não tomariam, e havia algo na sua alma que chamava a atenção. Quer mais uma pista? Mais uma pista aí para vocês. Ela tomou uma decisão que mudou completamente a sua vida. A decisão que ela tomou mudou completamente a vida dela, a geografia dela. Uma decisão que poucas mulheres da época tomariam, mas ela tomou. E ela abriu mão de tudo que conhecia para seguir rumo ao algo desconhecido. Meu Deus do céu. Lá na frente, irmãos, um dos seus filhos... Não, peraí. Essa mulher, lá na frente, ela se casou, se tornou mãe, e ela se tornou mãe de gêmeos. Mãe de gêmeos. Olha aí. 2 meninos. E Deus revelou a ela algo profundo sobre o destino desses 2 meninos. Se eu der uma dica aqui, aí vocês vão acertar de vez, então eu vou pular essa dica. Um dos seus filhos se tornou pai de uma nação. E dessa nação veio uma jovem, lá na frente, na genealogia, veio uma jovem chamada Maria, a mãe de Jesus. Então olha só, era uma mulher simples, mas ela teve atitudes extraordinárias, que a fez viver o inédito de Deus, para ela e para as futuras gerações que viriam a partir dela. Então, dito isso, já passei algumas pistas aí no decorrer. Eu já trouxe menção dessa mulher aqui, para quem está na igreja talvez há 3 anos para trás, já ouviu, por aí, essa mulher, ela tomou atitudes extraordinárias, que a fez entrar em algo que Deus tinha preparado. É uma história linda, emocionante. Nós vamos lá em Gênesis 24, do versículo 1 ao 4, Gênesis 24, do 1 ao 4. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Pensa no homem que era abençoado, o Senhor o abençoava em tudo, e ele disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens: ponha a mão debaixo da minha coxa. Olha o tipo de juramento aqui, irmãos. Talvez você já viu o filme, aquele juramento das antigas, né, de cuspir na mão. Cospe aqui que eu estou cuspindo aí, vamos conectar aqui que está jurado. Só que olha só o tipo de juramento que acontece aqui. Coloque a mão debaixo das minhas pernas e jure pelo meu Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que você não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, porque ali havia idolatria. Então você não vai buscar nos filhos de Cananeu, porque é um povo idólatra, no meio desses dos quais habita.
mas irá à terra e buscará entre os meus parentes, diga aí, meus parentes, uma mulher para Isaque, o meu filho. Até aí, irmãos, Abraão está fazendo um juramento com seu servo para ir buscar numa terra específica, no lugar específico, a mulher, a qual seria a esposa do filho. Abraão já era velho de idade, então talvez o tempo dele já estava meio que contado. Então ele já estava olhando o quê? No processo, no desenvolvimento, na continuidade geracional. Então, irmãos, o que é ser aqui uma pessoa que toma atitudes diferentes, atitudes extraordinárias? E é sobre isso que eu quero falar. Dentro desta mulher, o que ela fez no decorrer da história. A pergunta é o seguinte, irmãos: quem aqui deseja ter uma vida extraordinária, diga amém. Está fraco. Quem aqui deseja ter uma vida poderosa e extraordinária, diga glória a Deus. Irmãos, todos querem e todos nós sonhamos. Só que a verdade é que somente algumas pessoas conseguem chegar nesse lugar de viver uma vida extraordinária. Calma aí que você já vai entender já. Então, por que, irmãos? Porque o extraordinário exige algo que a maioria não está disposta a fazer. Então tem coisas no nosso dia a dia que a gente faz que é natural, piloto automático. Só que o extraordinário é fazer o quê? É fazer coisas extras, que as outras pessoas não estão dispostas a fazer. Então o que significa extraordinário? Vamos lá. O ordinário é algo comum, ordinário é algo normal, o ordinário é algo medíocre. Então, irmãos, quando a pessoa faz algo que é natural do dia dela, ela fez o ordinário. Não fez nada extraordinário. Então, o extra significa o quê? Acima de, mais do que o normal, mais do que o usual, o esperado ou necessário. É um adicional, é um elemento superior, é uma qualidade superior. Imagine se você gosta de tomar açaí. Quem gosta de tomar açaí? E aí você chega lá e o açaí é R$30, aquele para você tomar com fartura. E você paga R$30 e lá tem os adicionais. Só que nos R$30 já está tudo incluído já. E a pessoa vai e fala bem assim, se você tiver fitness dos fitness, amém. Mas se você tiver naquele domingo mais tranquilo, você fala bem assim, olha, hoje eu vou um pouquinho mais além. Hoje eu vou fazer algo mais extraordinário. E aí você já pagou pelo preço, irmãos. O preço você pode comer só açaí puro, ou você pode colocar os complementos. Então a pessoa vai perguntar, você quer um adicional? Você quer um extra para aumentar a qualidade do seu açaí, com aquilo que você gosta? E a pessoa vai falar, você quer marshmallow, você quer mousse de maracujá, você quer mousse de limão, vai falando aí, você quer confete, você quer brigadeiro, você quer Kit Kat no seu açaí, mas o que? Cobertura de quê? Leite condensado. Qual fruta você quer? Você pode, se fosse normal, você ia escolher 2 frutas, mas como você pagou o pacote maior, você pode escolher 4 frutas. Maçã não é, manga, abacaxi, morango. Irmão, se você é aquele que não tem frescura com nada, e você está num domingo, você está tranquilo, você fala bem assim, olha, hoje eu vou aproveitar a oportunidade. O que você vai fazer? Pode fazer completo. Tinha um açaí puro, simples, tradicional, e tinha o açaí extra com complementos. Você ia para o açaí ordinário, que é o normal, habitual, ou você, talvez um domingo como esse, você ia escolher aquele açaí extraordinário que tem os complementos? Está aqui, extraordinário. E vocês aí? Vocês iam no açaí normal? Não, eu quero um açaí zero açúcar, eu quero um açaí light. Amém, irmãos? Mas olha só, o extraordinário é aquilo que está acima do ordinário. Então, o extraordinário é algo especial, que se destaca daquilo que é comum. Eu vou repetir, o extraordinário está acima do normal, acima do usual. E o extraordinário é algo especial. Por que é especial? Por causa de uma coisa, porque ele se destaca daquilo que é normal, porque tem algo a mais, porque tem um extra. Então a diferença entre o ordinário e o extraordinário é somente um pequeno extra. Um pequeno extra aqui, um pequeno extra ali, é um morango aqui, é uma maçã ali, é um leite condensado aqui, é aquele canudinho de chocolate aqui, ou seja, um pouquinho de cada vai tornando aquele açaí mais especial. Um pouquinho da nossa ação hoje, amanhã,
em casa, na família, no trabalho, na igreja, faz com que você saia daquilo que é normal e que todo mundo está fazendo. Então, para a gente viver coisas maiores e coisas diferentes, está totalmente a ver com a atitude que nós temos, uma atitude extraordinária, enquanto as pessoas estão fazendo tudo aquilo que já é natural, normal, o piloto automático. Então, olha só, nós lemos em Gênesis 24, o que está em jogo, irmãos, nesse juramento de Abraão com o servo? O que está em jogo aqui é uma continuação da aliança. Qual era o objetivo? Abraão já era idoso, velho, de idade, e aí ele falou o quê? O meu filho, que está vivo, vai dar continuidade a tudo isso, e para dar continuidade tem que ter casamento, tem que ter esposa, tem que ter filho, para que assim a geração ela vai se perpetuando. Então, o que está em jogo nesse juramento aqui é o que, irmãos? É uma continuação da aliança, e a descendência que abençoaria todas as nações. Então, Abraão não queria que o seu filho Isaque, ele se casasse com uma cananeia, que servia a outros deuses. Então, o servo jurou, sem um plano B, olha, você não vai procurar em outro lugar, você vai onde eu estou te enviando. Se de último caso você não encontrar ninguém, você volta para cá, mas não arrume plano B. Você está indo lá e Deus vai te dar sucesso nessa missão, Deus vai te dar êxito nesta missão. Então, o extraordinário, irmãos, começa quando você se compromete sem ter um plano B. Eu estou comprometido em servir ao Senhor, não tem plano B não. Eu estou comprometido em honrar os meus pais, não tem plano B não. Eu estou comprometido em ter a minha vida com o Senhor, eu estou comprometido em ter meu tempo de oração, e não tem plano B não. Eu estou comprometido. Então, irmãos, o extraordinário começa quando você se compromete sem ter um plano B. Ah, mas e se acontecer isso? O nosso plano é a eternidade, o nosso plano é o Senhor, o centro é o Senhor Jesus, não tem nada, irmãos, que vai competir com Ele. O Senhor é o primeiro no nosso coração, na nossa vida. E aqui começa a entrar numa cena, irmão, o serviço que esta mulher fez. Então, quando esse homem, ele recebeu o comando de ir para a terra específica para encontrar a mulher, então esse homem saiu ali de onde Abraão estava, de onde ele servia Abraão, a casa de Abraão, e ele foi ao encontro desta missão, para poder fazer valer o juramento, que foi, coloca a mão aqui debaixo da minha perna, vamos jurar. Então, irmãos, presta atenção no seguinte, há 5.000 anos atrás, não tinha água encanada, até uns 3 anos lá na minha rua, não tinha água, não tinha aquele esgoto não, que todo mundo sabe, né? E aí, irmão, quando eles foram lá fazer todo aquele, tem um nome diferente que eles falam, né, desse esgoto aí, como é Prodespol, é isso aí. Irmão, eu sei que a conta aumentou 80, 90 reais, só por causa daquele negocinho. E aí, só que há 5.000 anos atrás, irmãos, não tinha esgoto. Há 5.000 anos atrás não havia água encanada, não havia água encanada, e as mulheres, elas tinham a responsabilidade de fazer o quê? As mulheres, era exclusivo das mulheres, elas tinham uma responsabilidade, e essa responsabilidade os homens não poderiam fazer. A responsabilidade dessas mulheres era o quê? No começo da manhã, ou no finalzinho da tarde, elas iam, e era um movimento que acontecia em grupo, se reuniam as mulheres, e a história diz que eram mulheres puras, eram mulheres que tinham um bom exemplo. Essas mulheres saíam da sua casa, da casa dos seus pais, elas caminhavam a longas distâncias para procurar um poço, para poder pegar água, ia com a bacia de barro, ia ali com o utensílio para poder retirar água, e depois que retirasse água, essas mulheres, elas voltavam para casa, para ter a água, para tomar banho, para beber, para poder lavar os alimentos, para poder lavar os pés. Então, quem tinha esse trabalho eram as mulheres, tirar água do poço para toda a casa, para cozinhar, para lavar, para beber, e normalmente elas iam ao poço no início ou no final do dia, e elas iam em grupos, e era um momento social, era aquele encontro, irmãos, igual todo mundo vem na igreja no horário X, às 18 horas nosso culto de celebração, todo mundo vem e se encontra, e tinha um horário certo, onde tinha aquele ajuntamento, aquele encontro social das mulheres para tirar água do poço, talvez tinha até aquela fila, né, para poder tirar água do poço. E olha só, irmãos, naquela tarde, uma jovem muito bonita, ela foi ao poço sozinha, e ela encheu o seu cântaro, né, o balde de barro, e ela colocou no ombro para voltar para casa. E quando eu estava refletindo nessa passagem aqui, eu me veio muito forte, há poucos dias, né, a Jane vai
para a África e vai exatamente visitar aldeias que lá não tem água encanada, não tem nada disso, não tem nem água para beber, e as pessoas fazem igual essa mulher, irmãos. As mulheres faziam. Eles vão, caminham quilômetros, horas e horas, procurando um lugar, uma outra aldeia, uma outra parte de terra, onde dali está fluindo água para pegar e para levar para casa. Então, quando eu olho esta passagem desta mulher que fazia isso, quando tinha esse encontro das mulheres que iam ao poço, eu lembro dessa realidade que não é distante da África, que a Jane vai ver, mas para a glória do Senhor, irmãos, no que diz respeito à missão África, vai ser inaugurado 14 poços, onde essas aldeias que não tem água, vai ser inaugurado poços ali, as pessoas vão ter o que beber, irmãos, não vai precisar de buscar longe, caminhar quilômetros e quilômetros. Então, olha só o que o trabalho da obra missionária também faz em outros lugares. Às vezes, irmãos, você não vai, mas o seu dinheiro vai ajudar. Às vezes, você não tem condições de ir lá presencialmente, mas aquilo que você faz pode contribuir para que a sua ajuda chegue lá de uma forma total e direta também. Então, vamos voltar aqui. No caminho, irmãos, quando aquela mulher pegou, encheu ali o cântaro, estava prestes a voltar para casa, quando ela estava prestes a voltar para casa, um homem aparece. Este homem que fez o juramento com Abraão. E quando este homem aparece, vocês sabem que naquela época histórica, imagine que nas pracinhas, onde a gente conhece as pracinhas hoje, geralmente nesses pontos principais da cidade, onde tinha um poço, era onde as pessoas se aglomeravam, era como se fosse um ponto de encontro. Eu até mencionei que, imagine uma cidadezinha do interior. Na cidadezinha do interior tem a praça. Eu tenho parentes no interior, né, no sul do estado. Então, na cidadezinha tem a praça, e aí do lado da praça tem a igreja católica, atrás da igreja católica tem o cemitério, e dependendo tem a linha de trem que passa também, é tudo ali pertinho. E do outro lado da pracinha tem a escola. É assim, irmãos, lá em Jaciguá, lá no sul do nosso estado, onde mora alguns parentes por parte de mãe, é assim, a pracinha, a igreja católica, o cemitério, a escola, e tudo ali gira em torno daquela praça, né? E tem a linha de trem que também passa. Naquela época, irmãos, tinha o poço. E o poço também, além de ser um lugar onde as mulheres pegavam água, era um lugar onde os estrangeiros, eles passavam e eles paravam ali. Eles paravam ali. Então, todas as vezes, quando tinha alguém ali próximo do poço, automaticamente já ficava subentendido o quê? Se essas pessoas estão aqui e não são da nossa cidade, não são do nosso pedaço, é porque essas pessoas estão de passagem. Então, irmãos, quando é uma cidade interior, não sei se alguém veio de uma cidade interior, normalmente na cidade interior todo mundo se conhece, sim ou não? A pessoa pode morar 4 quilômetros, mas se conhece, porque nasceu e cresceu ali, irmãos, ali, aí tem toda uma história de famílias, né, de geração de famílias no interior, a família tal, você é da família qual? Irmãos, eles não perguntam nem seu nome, perguntam qual família que você é, e quando pergunta a família que é, já conecta com tudo, já sabe tudo, então o povo já sabe as famílias que tem. Então quando alguém via, naquele tempo histórico, há mais de 5.000 anos atrás, há mais de 5.000 anos, quando tinha alguém diferente, opa, essa pessoa não é daqui da cidade, porque eu estou aqui com as mulheres todo dia, a gente está aqui tirando água do poço, e tem alguém diferente, é porque é alguém que está de passagem. Então, só para a gente entender, no caminho, irmãos, um homem estrangeiro se aproximou desta mulher, que estava prestes a voltar para casa, e ele se aproxima dessa mulher e ele pede água. Imediatamente essa mulher fez o quê? Imagine ela que estava prestes a voltar para casa, talvez o pai, a mãe, o irmão estavam esperando lá a água para poder tomar banho, para fazer a comida, para fazer as outras coisas que dependiam da água. E quando este estrangeiro chega, ele pede o quê? Água, me dá água de beber, porque quem pegava água no poço era a mulher, o homem não pegava. Então o que ele fez? Me dê água de beber. E aí ele fez isso, irmãos, ele pediu água de beber. Só que essa mulher, irmãos, ela baixou o cântaro e deu água para ele. Olha só que atitude dessa mulher. Ela poderia ir embora, mas ela parou, ouviu, e ela fez o quê? Por gentileza, ela parou, baixou o cântaro, que ela ia levar para casa, para sustentar a casa, os pais, o irmão, e ela foi, e imediatamente, ela deu água a este servo, a este senhor. Só que esta mulher, ela percebeu algo que a maioria não ia perceber. Este homem que estava lá, ele não estava sozinho, e junto com ele, tinha 10 camelos, irmãos, 10 camelos. Então essa mulher para, dá água para aquele homem, e quando ela praticamente se inclina para dar água para ele, ela olha ao redor, olha o contexto, mas esse homem está acompanhado, e junto com esse homem tem 10 camelos. Quantos camelos? 10 camelos. Então, irmãos, esses camelos estavam, sabe como? Ajoelhado no poço, ajoelhado de frente para o poço, ou seja, com muita sede, porque se eles estavam vindo de uma jornada, obviamente eles estavam com sede. Então imagine os camelos assim, ajoelhados daquele jeito, né? E na frente do poço, eles estavam quase falando, né? Lá em casa tem gatinha lá, né?
além das minhas 3 gatinhas, a Jane, a Ana e a Maria, a gente tem 3 gatinhas, animais lá. E é massa, irmãos. Quando elas querem comida, elas param na frente do pote de ração, né? Elas ficam bem assim, né? Aí elas olham para a gente. Elas olham para a ração, olham para a gente. Aí a ração fica em cima da geladeira. Aí olha só, irmãos. Elas olham para a ração, o pote que está vazio. Aí elas olham para a gente e olham para a geladeira. Para cima da geladeira. E olham para a gente. E elas não saem de lá, irmãos. Eu estou entendendo esse negócio. Agora imagine os camelos, irmãos. A mulher está dando água para o homem e os camelos estão bem assim, ó. Na frente do poço. Será que eles estão querendo dizer alguma coisa? Só faltava eles ficarem assim, ó. Irmãos, aquela mulher, ela dá água para esse homem e ela vê 10 camelos ajoelhados junto ao poço, sedento. Enquanto o homem bebia, ela se ofereceu, diga aí, ela se ofereceu a tirar água também para os camelos. Irmãos, olha onde essa mulher estava entrando, gente. Já parou para dar água para o homem, agora tinha 10 camelos lá sedentos, na beira do poço. Agora essa mulher para e ela se dispõe a dar água para os camelos. E aqui, a quantidade não era normal não, irmãos, o negócio era forte aqui. Um camelo, ele bebe de 100 a 150 litros de água. Eu até vi em outros estudos mais atuais que dependendo é até 200 litros de água. Então, o tanque de combustível de um camelo, às vezes um carro normal, um carro tem 41 litros, 45 litros, 50 litros de gasolina, né? O combustível que o carro vai receber ali. Agora imagine o tanque de um camelo, irmãos, dá uns 4 carros. É de 150, beirando a 200 litros de água, para abastecer um animal desse, para ele poder fazer longas viagens. Naquela época, irmãos, o camelo era igual um zap de hoje. Você manda um WhatsApp aqui, a pessoa lá do outro lado do mundo já está recebendo na hora. Antigamente, você escrevia a carta, né? E a carta demorava 3, 5 dias para chegar no outro estado, irmãos. Hoje está tudo aqui, ó. E naquela época, 5.000 anos atrás, o camelo é o que fazia tudo, irmãos. O camelo é o animal mais fisicamente apropriado para longas distâncias. Ele enche o tanque e caminha dias e dias. Era aquele que levava informações, às vezes quando ia acontecer alguma guerra, alguma situação que um povo tinha que levar notícia para um rei muito distante. Quem é que ia lá, irmão? Camelo. O homem em cima do camelo ia lá dias e dias. Então o camelo ele servia como um correio. O camelo ele servia para levar cargas também, como se fosse um frete. Colocava no camelo ali, porque ele tinha essa estrutura, essa resistência para longas viagens. Então, 10 camelos, com sede, na beira do poço. Vamos colocar por baixo, então, pela metade aí. O tanque de cada camelo era 150 litros de água. Então, você é bom de matemática. Pega aí 150 vezes 10 camelos. Vai dar quantos mil litros? 1.500 litros de água. Agora, faz a conta comigo. Aquela mulher, naquele horário, ela pegava uma bacia. Geralmente uma bacia, irmãos, dependendo, né? Tem 6 litros, 8 litros, 10 ou no máximo 12 litros. E ela pegava para levar para a casa dela. Deu água para o homem. Agora imagine, irmãos, já começa a fazer as contas aí. Se uma bacia dá aí uns 8 litros, para poder sustentar 1.500 litros de água, quase 2.000 litros de água, imagine o trabalho que essa mulher teria a partir daquele momento que ela se dispôs a dar água para aqueles camelos. Quem está entendendo, irmãos? Talvez umas 3 horas, umas 4 horas, ou até mais, porque não é só pegar daqui, tinha que pegar, puxar, colocar, tirar. Imagine todo esse processo. Então era cerca de 1.500 litros, irmãos. E ela fez repetidas viagens entre o poço e o bebedouro, horas de trabalho árduo, debaixo de sol, sem reclamar. Diga aí, sem reclamar. O que ela fez até aqui para dar água para o homem, já foi algo extra? Ela poderia ter ido embora, mas ela parou e deu água para o homem. Já foi uma atitude diferente do normal? Foi. Agora, além de dar água para o homem, dá água para 10 camelos. 1.500 litros de água, repetidas vezes, fazendo aquela sequência debaixo de sol. Foi algo extra? Foi, irmãos. Ela não viu apenas o homem, ela viu os camelos. Então, o extraordinário, ele enxerga além do óbvio. O extraordinário enxerga além do normal. E aqui nós vamos falar alguns princípios que essa mulher fez, e através desses princípios, dessas atitudes, acionou o sobrenatural na vida dela. Então, primeira coisa,
o serviço imediato e voluntário. Serviço imediato e voluntário. Antes, ela não buscou recompensa, não falou, só vou fazer se você me der isso. Não, ela teve um serviço imediato e voluntário. Essa mulher não hesitou, irmãos, não perguntou quem era o homem. Você vem de onde? O que você está fazendo? O que você quer? Irmãos, o homem pediu água, ela não fez discurso. Ela foi e deu água para o homem. Então ela não pediu nada em troca. Eu vou te dar água, mas você me dá alguma coisa aí, porque eu vou perder meu tempo aqui, né? Vou investir meu tempo aqui com você, e tem esses camelos aqui também, eu vou te dar, mas você me dá alguma coisa em troca. Irmãos, ela não perguntou quem era o homem, não pediu nada em troca. Lá em Gênesis 24, 18, pode abrir fazendo um favor. Gênesis 24, 18, diz assim, ó. Bebe, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e lhe serviu. Agora, isso daqui foi o que ela fez com ele. Então, pessoas extraordinárias servem sem demora e sem esperar recompensa. Segunda atitude dela, ela teve uma visão além do óbvio. Ela percebeu uma necessidade em que o homem não precisou de falar. O homem não precisou, o homem pediu água para ele, mas a Bíblia não fala que ele pediu água para os camelos. Aquela mulher, ela tomou uma atitude porque ela olhou além do normal, uma visão além do óbvio. Ela percebeu uma necessidade que aquele homem não falou. Ela não precisava oferecer água para aqueles camelos, não, irmãos, porque ninguém pediu, só que ela viu, diga aí, ela viu. Alguém pediu a ela para dar água para os camelos? Não, só que ela viu, e quando ela viu, ela percebeu a necessidade, e quando ela percebeu a necessidade, ela agiu, ela viu, percebeu a necessidade, e por perceber a necessidade, ela tomou uma atitude. Então, lá em Gênesis 19 agora, 24, 19, depois que lhe deu de beber, disse, ela disse, o homem não pediu, disse, tirarei água também para os teus camelos, olha só a palavra aqui, até saciá-los, ou seja, eu vou ficar aqui até esses camelos encher o tanque, eu vou ficar aqui, eu estou disposta a ficar aqui, até com que eles sejam totalmente saciados, até que o tanque deles seja abastecido completamente de água. Então ela não precisava oferecer água para os camelos, ninguém pediu, mas ela viu a necessidade e agiu. Então o extraordinário enxerga o que os outros não enxergam. A gente, irmãos, age antes de ser cobrado. Então às vezes a gente espera ser cobrado, ser lembrado de algo, só que o extraordinário, uma pessoa com uma atitude extraordinária faz o quê? Ela toma uma atitude antes de ser cobrado, ela faz antes de ser cobrado, e foi o que a mulher, ela fez. Terceiro, ela teve humildade para servir. Diga aí, humildade para servir. Pensa comigo, irmãos. Essa tarefa que ela ia fazer, milhares de voltas, subindo o cântaro, descendo o cântaro, pegando água, era um trabalho pesado ou não? E fora o peso do balde. Fica pegando peso, irmãos. Quando você vai na academia, geralmente o seu ciclo lá da academia é 40 minutos, no máximo 50 minutos. Se você for fazer um cardio, depois você faz mais uns 30 minutos. Mas imagine agora horas e horas essa mulher pegando, levantando, puxando, pegando, abaixando. Irmãos, imagine agachamento, pegando, colocando, tirando, pegando no peso, colocando lá. Movimento repetitivo. Era um trabalho pesado ou não era, irmãos? Por horas fazendo isso, sim ou não? Se a gente olhar pelo óbvio, era para quem fazer isso? A mulher ou o homem? O homem. Mas quem tinha aquele trabalho, quem era selecionado para fazer esse tipo de coisa, não era o homem, era a mulher. Então, qual é a questão aqui, irmãos? Ela teve humildade para servir, mesmo sendo uma tarefa pesada. Mesmo sendo uma tarefa pesada. Ela poderia dizer, sabe o quê? Isso aí não é problema meu não, você se vira aí, eu estou indo lá, você resolve com alguém. Só que ela baixou-se e ela trabalhou duro por horas. Então note, irmãos, que esse jovem teve misericórdia, essa jovem, né, ela teve misericórdia, ela teve humildade de fazer o quê? De se colocar no lugar daquele homem, ela se colocou no lugar daquela pessoa. Lá em Tiago 4,6 diz assim, ó, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quando nós somos humildes, gente, Deus amplia a nossa visão de olhar além do normal.
Uma visão extra de não ver apenas o homem, mas também os camelos com sede. E a Bíblia diz o quê? Que Deus se opõe ao orgulho, porque o orgulho é contrário a Deus. Então, quando uma pessoa se torna orgulhosa, automaticamente Deus se torna contra ela. E tudo que ela fizer, pautado no orgulho, no egoísmo, Deus vai se tornar contra a ela. Tiago 4,6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, a humildade atrai a graça de Deus. Então, no momento em que ela se abaixa para servir, irmãos, lá na frente Deus vai honrar ela. No momento em que ela para servir até um trabalho árduo, sem pedir nada em troca, ela está ali, porque ela teve humildade, ela se colocou no lugar do outro, ela teve compaixão, e ela agiu, ela viu e agiu, então ela se abaixou para servir. Mas é nesse momento, irmãos, que através desses princípios, o Senhor vai levantar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai retribuir. O Senhor tem algo, irmãos, quando a gente tem um coração grato, um coração de servo, um coração que a gente faz sem esperar nada em troca, Deus faz, Deus recompensa, Deus age da maneira dele. Então, quando nós somos humildes, nós alcançamos o próximo nível das nossas vidas, e todos nós, irmãos, nós queremos ser honrados pelo Senhor. Quem aqui quer ser honrado pelo Senhor, diga amém. E aqui vem o segredo, Tiago 4, versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, se você quer crescimento na caminhada com Deus, irmãos, se humilha. Se você quer crescimento na caminhada com Deus, seja servo, seja como uma criança, seja como esta mulher, que tomou atitudes extraordinárias. Então, uma vez um padre fez um discurso, e o discurso do padre está muito distante do discurso evangélico, não. Um padre chegou e falou bem assim, teve uma pesquisa, uma entrevista, e aí o padre falou bem assim, olha, muitas pessoas falam da boca para fora que são católicos, mas nunca pisaram na igreja, para não falar que não são de lugar nenhum, são católicos, né? Por exemplo, eu não sou de ver futebol, não sei nada de futebol, não acompanho futebol, sou totalmente por fora de futebol, mas para não falar que eu não tenho time nenhum, eu tenho uma simpatia pelo Flamengo, mas não me pergunte nada que eu não sei nada de Flamengo. Irmão, nós fomos lá para um evento no Rio de Janeiro, foi um bate e volta, participar de uma conferência, e nós passamos na frente do clube do Flamengo lá, passamos lá em frente da loja, também não ia dar nem tempo de parar para entrar, porque foi intenso lá o curso, mas não tem quando você fala bem assim, se for para quem gosta, meu Deus, eu vou parar aqui, vou entrar aqui agora. Então, para não dizer que eu não tenho time nenhum, eu tenho a simpatia pelo Flamengo, mas eu não sei o nome de ninguém. Eu só sei que mudou o técnico lá, o técnico que era mudou, né? Mas não me pergunte o nome, porque eu não sei o nome de ninguém. Não sei quando tem jogo, não sei de nada, irmãos. Às vezes lá na rua de casa soltam uns fogos lá. E lá tem uns torcedor fanáticos lá, né? Na rua de casa, perto de casa. Quando solta aqueles fogos lá, eu falei assim, Jane, pode ter certeza que é jogo. Aí ela, o que será? Eu falei, olha, não me pergunte nada, mas pelo que a gente vê da nossa vizinhança, só pode ser jogo aqui. Irmãos, por que eu estou perguntando, por que eu estou falando isso aqui com vocês? O padre falou o seguinte, muitas pessoas falam que são católicos, mas eles só falam da boca para fora, porque nem na igreja eles vão. E aí entra um pastor no discurso e fala bem assim, olha, infelizmente acontece também com o público cristão, porque muitos falam que são da igreja, mas ninguém pisa na igreja, ninguém vai. Tem uma simpatia, mas não acompanha nada, não tem vida com a igreja, não tem vida com os irmãos, não tem comunhão com nada, e para ir na igreja é uma dificuldade. Aí o padre e o pastor, eles falam, a gente passa pela mesma coisa, né? Então, às vezes, irmãos, muitas pessoas falam que são, mas não são. Muitas pessoas falam que são da igreja, mas não são da igreja. Muitas pessoas falam que serve ao Senhor, no servir de estar presente em um lugar, mas não está. Fala da boca para fora, eu me simpatizo com isso, eu tenho uma admiração por isso. Olha só, irmãos, a pergunta essa aqui é forte. Imagine agora, pega a sua vida, pega a minha vida aqui, né? Olha para você agora. Imagine, irmãos, quem aqui serve ao Senhor, diga amém. Quem aqui ama servir ao Senhor, diga glória a Deus. Quem aqui ama estar na igreja, diga amém. Agora, olha só a pergunta, irmãos, é para você e é para mim. Se todas as pessoas tivessem o mesmo nível de compromisso que você tem, como que seria a sua igreja? Baseado no seu compromisso. Como que seria o perfil da igreja, se fosse baseado no seu compromisso? É de verdade ou só simpatiza? Vai quando está tudo bem, mas quando está tudo certo, quando a porta abriu, abandono, deixei, estou saindo fora, e quando o negócio se aperta, agora eu vou buscar Deus, porque olha o meu casamento aí, caindo aos pedaços, olha aí essa porta de emprego, agora estou sem dinheiro, minhas finanças estou quebrado aqui financeiramente, agora tem que buscar o Senhor, olha aquela enfermidade, tem que servir ao Senhor.
Irmãos, imagine a pergunta para mim e para você. Se todos tivessem o mesmo nível de comprometimento que você tem, como que seria a sua igreja? Ai, pastor, podia fazer isso, pastor, podia fazer aquilo, mas irmãos, eu não te vejo aqui. Você pede para fazer isso, pede para fazer aquilo, você quer dar sugestão disso, mas cadê você? Ah, pastor, que não sei o que. Não, pastor, porque eu não concordo que não sei o que. Tá, tudo bem. Mas quando eu quero contar com você, cadê você? Não, pastor, porque... Sim ou não, gente? Olha só, Mateus 5,41, vamos abrir aí. Assim, se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Isso aqui é o que, irmãos? O normal é o que? Caminhar 1 milha. Mas para quem quer ser extraordinário, caminhe 2. Faça dobrado, faça a mais, sem esperar nada em troca, sem querer reconhecimento. Caminhe 2. Aí a gente chega num ponto aqui, irmãos. Às vezes, se a pessoa, antes de conhecer o Senhor, quando a pessoa estava lá no mundo, ela fazia tanta coisa, irmãos. Ela ficava horas, ia em shows, e virava a noite, e fazia isso, e fazia aquilo, e fazia questão de abrir a boca para dizer: olha, eu fazia isso, eu fiz esse tipo de pecado, eu cometi esse negócio. Ah, não, você está por fora, você acha que eu só fiz isso, isso. E a pessoa exalta o passado, o pecado, como se fosse assim: olha só tudo que eu fiz. Agora a questão bíblica é o que, irmãos? Se a gente foi ousado para o mundo, fazendo tantas coisas, às vezes virando à noite, falando tanto palavrão, tanta coisa, a partir do momento que o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz, irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero declarar para você, irmãos, se para o mundo, talvez quando você estava desviado, você não conheceu o Senhor, você fez tantas coisas que você se arrepende, mas foram coisas brutas, pesadas, que exigiu o seu corpo, que exigiu o seu tempo, que exigiu prioridades para o mundo. Agora que você está em Cristo, irmão, se prepare para o extraordinário, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A força que o homem tinha para pecar, para fazer as coisas erradas, agora ela recebe uma graça capacitadora, recebe a força do alto para fazer mais, para caminhar mais de 1 milha, para fazer infinitamente mais. Então, irmão, se for para ter vigília aqui, vamos até meia-noite, vamos sim. Se for para virar a noite, vamos virar a noite. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer, porque quando era para o mundo eu fazia, para Deus vou fazer mais ainda. Irmãos, isso é ser extraordinário. Então Deus está tirando pessoas de um nível de mediocridade, de moleza, está entregando o quê? Um extra. O extra é para fazer o quê? Além daquilo que é esperado ou necessário para romper a barreira da mediocridade e se tornar uma pessoa extraordinária. Diga amém. E olha só, irmãos, às vezes a gente acha que é muita coisa. Não, pastor, mas é isso. Não, relaxa. A diferença entre o ordinário e o extraordinário é somente um pequeno extra. Um pequeno extra. Quem já ouviu essa frase, né? As pequenas coisas fazem grande diferença. As pequenas atitudes, elas fazem uma grande diferença. Quarto princípio desta mulher extraordinária, ela foi persistente até o fim. Persistiu até o fim. Irmãos, pensa comigo. Obviamente, eu não tenho dúvida que essa mulher ficou muito cansada. Horas e horas fazendo esse exercício repetitivo ali, pegando peso, colocando água para os camelos, ela ficou cansada, só que a Bíblia não fala que ela desistiu, a Bíblia não fala que ela parou no meio do camelo. Talvez ela poderia ter dado aquela respirada, né, respirei, deixa eu continuar aqui. Só que essa mulher, irmãos, ela foi persistente até o fim, ela não parou na metade, ela não desistiu depois do primeiro ou do segundo camelo, ela persistiu até o último. Então, o extraordinário termina o que começa. Diga aí comigo, o extraordinário termina o que começa e não para na metade. De novo, uma pessoa extraordinária termina o que começa e não para pela metade. Foi isso que essa mulher fez, irmãos. Então a jovem começou a fazer várias viagens entre o poço e o bebedouro, e a mulher ficou ali por horas fazendo esse trabalho. E o homem, irmãos, ele não podia fazer esse trabalho, porque isso quem tinha que fazer era a mulher. E a Bíblia diz que o homem ficou ali fazendo, sabe o quê? Observando. Imagine, irmão, se fosse você, mulher, né? Você já viu aquele meme? Dentro de casa, a mulher e o esposo. Aí o esposo está lá, sentado na caixinha do nada, ou está lá com o celular na mão, ou está lá com a televisão ligada, sem ver a televisão, só para dizer que está ali, né? Aí a mulher, amor,
Pega aquele negócio lá no quarto para mim. Tá bom, vou pegar. Não dá 30 segundos a mulher. Vai lá no quarto, pega o negócio. Mas amor, mas que urgência era essa? Não, eu pedi para você. Amor, pega não sei o que para mim. Aí você está lá, aham, tá bom, não é que você não vai fazer, você vai fazer do seu tempo, né? Aí a mulher vai, faz ainda barulho, né? Tipo assim, estou passando aqui, você não fez, estou fazendo. Irmãos, essa mulher, imagine a cena de Marta e Maria, né? Eu estou aqui fazendo e ela está aí nos seus pés. Agora imagine essa mulher, irmão, se fosse do nível natural, ela está ali, fazendo horas e horas, aquele trabalho árduo, aquele trabalho duro, só que era para ela fazer, o homem não podia fazer. Imagine se ela tivesse agoniada, não acredito que eu estou fazendo isso aqui, você está só olhando, não vai me ajudar? Não acredito, aí a mulher começa a fazer barulho, né? Tipo assim, estou fazendo, olha aqui o que eu estou fazendo. Irmãos, a Bíblia diz que o homem estava observando ela fazendo. Olha só, o homem ficou ali apenas observando, e quando ela terminou, o homem, impressionado com a atitude dela, retirou da sua bagagem. Opa, lembra do camelo? Camelo também era um correio, era um sedex. Camelo carregava coisas, levava coisas de um lado e para o outro, além de levar informações, também levava bens. Então, quando aquele homem ficou impressionado com o trabalho dela, de começar e não parar no meio do caminho, a Bíblia diz que ele retirou da bagagem de um dos camelos joias de ouro muito preciosas, e a presenteou pelo trabalho que tinha feito. Olha que interessante, ela pediu alguma coisa? Ela ajudou em troca de algo? Não, mas aquele homem ficou impressionado com a atitude dela, e num dos camelos tinha o quê? Joias de ouro preciosas, e ele foi e deu de presente para honrar aquilo que ela tinha feito. E não para por aí não, irmão, você pensa que acabou? A Bíblia diz que depois que o homem deu as preciosidades ali para ela, sem ela ter pedido nada, o homem perguntou se ele e a caravana dele, porque estava com 10 camelos, obviamente tinha mais gente com ele, aquele homem foi e perguntou se ele poderia pernoitar, ou seja, passar a noite lá na casa da família dela. Então a jovem, além de trabalhadora, também era hospitaleira. Olha que coisa maravilhosa, gente. Essa menina, ela foi e falou com os pais, e os pais deram ok, aprovaram, para que este homem, junto com a caravana, e quando eu falo este homem, era a caravana e mais os 10 camelos. Então a casa dela tinha que ter lugar para a caravana e tinha que ter um lugar também para os camelos. Então, qual é um outro princípio desta mulher? Hospitalidade generosa. Ela ofereceu algo maior. Então, a jovem, além de trabalhadora, era hospitaleira e ofereceu a casa de sua família para hospedá-los. Então, olha mais um extra aqui, irmãos. Olha mais uma atitude dessa mulher. E depois do serviço pesado, ainda ofereceu hospedagem para o servo e para a caravana que estava com ele. Gênesis 24, 25, vamos ler. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo? 24, 25. Aí, depois acrescentou, olha só, quando o homem pediu o lugar para passar a noite, ele, a caravana e mais os 10 camelos, ela foi e falou bem assim, tem lugar sim, a gente tem bastante palha e forragem, bem como lugar para vocês passarem a noite. Ou seja, tem lugar para vocês, tem lugar para os camelos. Ela estava sendo o quê? Cordial, estava sendo hospitaleira ali. Então as pessoas extraordinárias, elas dão além do que foi pedido. Elas são generosas com o que tem. Agora vamos lá. Este homem foi lá pernoitar. Foi bem recebido, tomou água lá no poço. A mulher deu água para os camelos. Agora esta mulher, a terceira atitude dela, está hospedando ele e a caravana dele dentro da casa. Então imagine a sequência ali, irmãos. Automaticamente, pensa comigo, está hospedando dentro de casa? Quando chegar em casa, irmão, vai ter o quê? Comida. Ele só bebeu água lá. Então depois teria o quê? Para poder pernoitar. Teria a hora dos comes e bebes. Nós vamos chegar lá. E aí quando vai chegando em casa, irmãos, o irmão dessa linda jovem chamado Labão, viu que a irmã estava com pulseira, que ela tinha ganhado. Viu que ela estava com pulseira e já foi logo com interesse em encontrar o servo de Abraão para fazer toda a recepção. Aqui é interesse. A mulher não tinha interesse, ela fez sem esperar nada em troca. Mas o irmão, zoiudo,
Quando viu que ela estava com uma pulseira lá preciosa, ele já bateu o olho, opa, se ela está vindo com gente, deixa eu procurar quem é o top aqui, quem é o principal. Ele já foi para querer ser cordial, mas o quê? Com interesse. Ele não foi com coração, com atitude verdadeira como essa menina tinha. E aí a Bíblia diz que Labão ele foi lá com interesse em encontrar o servo de Abraão para fazer toda a recepção. E nós não podemos servir a Deus, irmãos, à base de troca, ou pelo que Ele pode fazer, mas nós temos que buscar a Deus pelo que Ele é. Irmãos, tudo está no controle dEle, Ele que faz, Ele que sabe de todas as coisas. Então quando a gente faz com a nossa intenção de estar com o Senhor, de honrar a presença dEle, as outras coisas Ele vai fazer. Agora quando a gente faz, eu estou fazendo isso porque eu quero receber isso aqui, Senhor, eu estou fazendo isso porque eu estou com interesse nisso aqui, irmãos, é diferente, Deus, Ele sonda cada coração, mas o Senhor quer o quê? Pessoas que têm um coração aberto, sem esperar nada em troca. Então chegando em casa, levaram os camelos para o estábulo, lavaram os pés do visitante e também dos demais homens que estavam juntos com o servo. E aí, enquanto estava acontecendo isso, de lavar os pés dos visitantes, arrumar lugar para os camelos, né? Aí o irmão estava lá com interesse, fazendo aquela recepção, né? Nos bastidores, irmãos, os pais já estavam fazendo o quê? A refeição. Agora imagine o seguinte, não era refeição só para a menina e para o irmão, agora era refeição para o servo e para aqueles que estavam com ele. Então imagine nos bastidores, enquanto uns estavam recepcionando lá, arrumando o lugar, lavando os pés, arrumando a palha para todo mundo lá, do outro lado da cozinha da casa já estava lá o pai e a mãe fazendo comida. E detalhe que foi a água que a menina trouxe, né? Ela, além de fazer isso, depois ela foi e concluiu a tarefa dela de levar água para a casa dela. Então está acontecendo esse movimento na casa, irmãos. E aí, olha só que interessante. Antes do jantar, irmãos, pensa o jantar. E aquilo lá é a coisa mais simples para eles, tá? Era normal, irmãos, quando as pessoas ficavam na beira do poço, era difícil as pessoas pernoitar lá, ao ar livre, porque sempre tinha alguém, era a cultura deles, hospedar, você está aqui, está de passagem, eu vou te hospedar lá na minha casa, para amanhã você seguir o seu caminho. Então imagine o seguinte, quando eles chegam lá, na casa, eles fazem um jantar, preparam a mesa, irmãos, o costume lá era tudo assim, do detalhe mesmo, do negócio, de deixar tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Então imagine agora uma mesa preparada, imagine aquela comida farta, aquela coisa gostosa que eles prepararam para honrar aqueles visitantes que estavam ali. Até agora ninguém sabia de nada, quem eles eram, por que estavam passando por ali, a minha não fez pergunta. Ou seja, quem quer saber o desfecho disso, irmãos? Olha só, esse homem, esse servo que estava ali, quando foi o momento de chegar na mesa, se assentar para comer, ele foi e falou bem assim, olha, eu estou impressionado com essa recepção de vocês, estou lisonjeado com esse cuidado que vocês tiveram comigo, com os meus camelos e com os meus servos que estão aqui, com os homens que estão me acompanhando nessa missão. Só que antes de comer, eu quero falar algo aqui. Antes de colocar qualquer coisa na boca que vocês prepararam, eu quero falar algo, eu quero falar o motivo que eu estou aqui, eu quero falar o porquê que eu estou aqui nesta casa, eu quero explicar, eu quero que vocês entendam o porquê que eu estou aqui. Então antes do jantar, o viajante disse para a família que não iria comer sem primeiro explicar o motivo da sua viagem e revelar a sua verdadeira missão. E aí qual foi a verdadeira missão desse homem? Vamos juntos lá em Gênesis 24, 32. Olha só que coisa linda, irmãos, isso aqui é forte demais, acompanha comigo. Assim, o homem dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados, deram palha e forragem aos camelos, e água ao homem, e aos que estavam com ele, para lavarem os pés. Mais um serviço aqui, mais um serviço, mais um extra, pode passar. Quando lhe trouxeram comida, o servo disse, não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. E Labão disse, fale então. Então ele disse, olha, presta atenção nisso aqui, irmãos, sou servo de Abraão, o Senhor abençoou muito o meu Senhor, o Senhor abençoou muito o meu servo Abraão, o meu senhor Abraão, e ele se tornou muito rico, e deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, servas e servos, camelos e jumentos, e ele era um dos servos, né? Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, a quem o meu senhor deu tudo quanto possui. O meu senhor me fez jurar, lembra do juramento debaixo da perna? Você vai arrumar uma mulher para o meu filho lá, na terra que eu estou te enviando lá, que eu estou te mandando você ir. O meu senhor me fez jurar, dizendo, você não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo.
mas irá à família do meu pai e ao meu próprio clã buscar uma mulher para o meu filho. Uau! Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não vier comigo? Se eu for lá e não encontrar ninguém para voltar comigo? Ele está contando. Ele respondeu: o Senhor, diante de quem tenho vivido, enviará o seu anjo com você e fará com que a sua missão seja bem sucedida, para que você traga para o meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Ou seja, a palavra de Abraão foi o quê? O anjo vai com você e vai dar certo, vai fazer com que a missão seja bem sucedida. E ele respondeu, e quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento. Se eles se recusarem a entregá-la a você, a moça, só então você estará livre desse juramento e a mim. Olha só. Hoje, agora ele vai contar, presta atenção nisso aqui, mas eu tenho que ler para vocês entenderem. Hoje, quando cheguei, ele está narrando, storytelling, está contando a história agora, está contando os fatos. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse, ele chegou à fonte, com os camelos, com os servos, eu disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, concede que a missão a qual eu estou, seja bem sucedida. Está ali falando com Deus. Aqui estou em pé diante desta fonte, e se uma moça vier tirar água, e eu lhe disser: por favor, dê-me um pouco de água de seu cântaro, se eu perguntar, e se eu pedir água, e se ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu Senhor. Meu Deus, olha o que ele está revelando, irmãos, o objetivo da missão. Pode passar. Eu nem havia terminado de orar. Irmãos, imagine ele em pé ali, os camelos assim, ele falando com Deus, e ele falou o quê? Eu nem terminei de orar. Se a mulher que me der água e der água para os meus camelos, essa vai ser a mulher para o filho do meu Senhor. Eu nem havia terminado de orar no meu coração, quando surgiu quem, igreja? Quando surgiu Rebeca com um cântaro sobre o ombro, ou seja, ela já estava pronta para ir embora, já que o cântaro já estava cheio. Surgiu Rebeca com um cântaro sobre o ombro, dirigiu-se à frente e tirou água, e eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. Meu Deus, pode passar. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro, serviu, baixou, se curvou. Ela tirou o cântaro do ombro e disse: bebe, e também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Uau, pode ir. E eu lhe perguntei: de quem você é filha? E ela me respondeu: sou filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei-lhe a argola no nariz e as pulseiras nos braços, e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Pode continuar. Agora, então até agora não teve comida aqui não, tá, irmãos? Ele falou o quê? Eu tenho que contar. Ele está contando todo o processo, todo o juramento, a oração que ele fez. Aí quando surgiu Rebeca, antes dele terminar a oração no coração, agora ele vai jogar a bola para a família aqui, ó. Agora, digam-me se mostrarão lealdade e fidelidade ao meu Senhor. Digam-me, caso contrário, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Agora que eu estou aqui, vocês entenderam toda a história, o juramento e a minha oração, e apareceu para mim Rebeca, e essa é a confirmação que essa seria a mulher para se casar com o filho do meu Senhor. Agora diga-me, se vocês vão me liberar ela ou não. Exatamente foi isso, né? Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor e nem contra. Mais um. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho de seu senhor, como disse o Senhor. Uau! Irmãos, olha que história linda. Olha todo o contexto que aconteceu. O antes, o durante, o depois, o momento de revelar o motivo da missão. Olha só as atitudes extraordinárias dessa mulher chamada Rebeca. Olha o que está acontecendo com ela. Olha o impacto
impacto que vai trazer dali em diante. Uau, meu Deus do céu. Então, deixa eu falar para vocês uma coisa. Quando o homem revelou o propósito ali, e a família a liberou, a Bíblia diz, irmãos, que quando o homem revelou o propósito de sua viagem, a família e a moça aceitaram a proposta, depois comeram a refeição, passaram a noite ali, e ao amanhecer, o irmão e a mãe da moça pediram o quê? Deixa ela mais 10 dias aqui com a gente, deixa a gente curtir, deixa a gente já matar a saudade dela aqui para poder enviar ela, né? Deixa ela 10 dias aqui com a gente para a gente dar aquele cheiro de família. Irmão, só que olha só que interessante. Ele falou, não, a minha missão, eu tenho que sair daqui, eu tenho hora para sair, não posso deixar ela aqui 10 dias. Ou vocês me liberam ela, ou não vai ter outro plano B. E aqui a gente aprende uma coisa, irmãos. Não deixa para mudar amanhã, depois, aquilo que o Senhor quer que você faça agora. Porque quando você tentar fazer amanhã, amanhã já passou o time, amanhã já passou a oportunidade, amanhã já passou a atitude que era para você ter tomado. Ah, a gente pode, deixa ela mais 10 dias aqui com a gente. Não, eu vim aqui para uma missão, agora eu tenho que voltar. Se vocês estiverem a favor, ela tem que voltar comigo. Uau! O que a gente aprende aqui? Pastor, amanhã eu vou me decidir para o Senhor. Pastor, amanhã eu vou tomar aquela atitude para Deus. A oportunidade é hoje. A decisão é hoje. O posicionamento é agora. Deus te trouxe aqui, Deus te trouxe para esta noite para dizer assim, eu tenho coisas para fazer, e as suas atitudes te trouxeram até aqui. Agora eu quero te levar para um próximo nível, eu quero te levar para um cumprimento de promessas que eu já tinha para você. E a questão é, esteja pronto agora, esteja disposto agora, queira isso que eu quero fazer na tua vida hoje e agora. Não é você que vai falar quanto que vai ficar melhor. Se o Senhor está te chamando, se o Senhor está te convocando, irmãos, vai com todo o seu coração. O homem disse que teria que ir embora naquela hora, e a moça concordou em ir para se casar com o filho do seu senhor. E o viajante presenteou a futura noiva e também toda a família. E eles regressaram com a sua caravana, com os camelos abastecidos, levando uma mulher extraordinária. E Rebeca é o nome desta mulher extraordinária. Rebeca, irmãos, ela fez um excelente trabalho, ela foi persistente, ela não parou na metade do caminho. Então, irmãos, a nossa vida, ela pode ser para os outros um balde de decepção ou uma fonte de inspiração. E a Bíblia diz, irmãos, que tinha bênçãos escondidas nos camelos. Lembra que quando Rebeca deu água para o servo e deu água para os camelos, ele ficou ali vendo o trabalho incessante de Rebeca, o trabalho exaustivo, pesado, e quando ela terminou de dar água para os camelos, ele ficou admirado, pegou lá e deu a pulseira para ela, deu as preciosidades para ela. Depois, irmãos, a Bíblia vai dizer que antes de sair da casa de Rebeca com Rebeca, para ir lá para a terra onde ela casaria, né, com o filho de Abraão, a Bíblia diz que ali o servo de Abraão também deixou presentes para a família, deixou presentes para eles. Aonde que estavam todos esses presentes? Nos camelos, nos camelos. Agora, olha só que interessante, imagine se Rebeca tivesse com preguiça ou não tivesse feito o trabalho completo de alimentar os camelos. Aí imagine ela voltando agora, indo para a terra, por uma promessa que iria se cumprir na vida dela, por causa das atitudes dela. Agora imagine se ela tivesse feito com má vontade, se ela tivesse feito pela metade, e o tanque cheio dos camelos, que era 150 litros, ela só colocasse meio tanque só, 70 litros de água só. Imagine, irmão, se na metade do caminho, indo para a promessa, os camelos parassem. Tipo assim, está faltando água. Ou seja, cheguei tão perto da promessa, onde que eu quero chegar? Aquilo que Deus te pediu para fazer, faça. E faça direito, faça completo. Faça de todo o coração. Porque pelo fato de Rebeca abastecer completamente os camelos com água, os camelos abastecidos agora levaram ela para o destino profético que Deus tinha para ela e para toda uma descendência a partir dela. Ela fez algo extraordinário, ela começou e terminou, e com isso ela chegou aonde Deus queria que ela chegasse. Gálatas 6:7 diz assim: pois o que o homem semear, isso também colherá. No camelo estavam todos os presentes para Rebeca e para a família, e por Rebeca ter abastecido todos os camelos, eles mesmos, os camelos, levaram Rebeca até o seu destino, ao encontro do seu futuro esposo. E agora, caminhando para o fim, eu já quero chamar a equipe de louvor aqui. Eu quero só trazer uma reflexão para você, irmãos. Olha só que coisa interessante que eu vou falar para vocês. A história de Rebeca não para nela. Ela vai, ela se casa com o filho de Abraão.
ela tem um relacionamento ali, a partir dela vai vir filhos. Só que a Rebeca, esposa de Isaac, mãe de Jacó e Esaú, avó das 12 tribos de Israel, a história não para nela. A descendência dela mudou o mundo, irmãos. Assim como Deus prometeu a Abraão, em sua descendência serão benditas todas as nações, aquela promessa passou de geração em geração. Rebeca gerou Jacó, Israel. Jacó gerou 12 filhos, as 12 tribos. De Judá, um dos filhos veio a linhagem real, e dessa linhagem real veio Davi, o rei segundo o coração de Deus, e da linhagem de Davi veio Maria. Olha só, irmãos, esta mulher chamada Rebeca, Jesus, ele entra na linhagem dela, de uma mulher extraordinária. Em Mateus 1, versículo 21 diz assim, falando sobre Maria: ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Rebeca, esta mulher extraordinária, que era uma menina solteira, mas tomou atitudes extraordinárias, e foi encontrar com aquele que seria o seu esposo, e seria mãe, e daria continuidade a toda uma sequência geracional, irmãos. Ela, no começo da história, ela não era casada, ela era uma filha obediente, uma menina bonita de aparência e bonita de coração, que tomava atitudes para poder ter compaixão do outro e fazer. Ela viu a necessidade e tomou uma atitude. Agora esta menina está saindo da casa dos pais para ir se casar e se tornar uma mãe. Onde que eu quero chegar? Uma menina que você conheceu, Rebeca, menina solteira, mas que honrava os pais, servia a casa, e era uma menina extraordinária de atitudes. Foi para a terra para conhecer aquele que seria o seu esposo, casou e se tornou mãe. Olha a jornada, vocês estão vendo 3 estágios da vida de Rebeca aqui. Rebeca, ela foi a 27ª tataravó de Jesus. Então, mulheres extraordinárias na descendência de Rebeca. Além de Rebeca, outras mulheres extraordinárias fizeram parte desta genealogia. Cada uma também fez o seu extra. Tamar, ela lutou por justiça e pela continuidade da linhagem. Ela não desistiu. Raabe, ela arriscou a vida para proteger os espias. Ela arriscou tudo pela fé. Ruth abandonou a sua terra e seu povo por lealdade. Amou além das fronteiras. Betseba, ela tornou-se a mãe de Salomão, o escolhido para construir o templo. Ela levantou-se após uma queda. Maria, ela disse sim a Deus, sem saber todas as consequências. Lá em Lucas 1, versículo 38, disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Eu não sei de tudo que vai acontecer, mas se é o Senhor que está fazendo, se a palavra, se a ordem vem do Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim o teu querer e a tua vontade. Do ventre de Maria veio o próprio Deus encarnado. Então Rebeca, irmãos, não viu Jesus, mas a sua fé ajudou a preparar o caminho. E cada mãe aqui, cada mulher que faz um extra, também está preparando um caminho para a próxima geração. Então aqui, mulheres que estão aqui, você que já é mãe, ou você que está no estágio da Rebeca, quando é uma menina que morava com os pais, ou você que está no próximo estágio, que já é uma mulher casada, que ainda não tem filhos, ou você que já é mulher, esposa, já é casada e tem filhos. Irmãos, deixa eu falar para vocês, mulheres de especial que estão aqui, cada mulher que faz um extra, está preparando o caminho para a próxima geração. Não espere, irmãos, você casar para fazer um extra. Não espere os filhos virem para você fazer um extra. Rebeca fez o extra antes de se casar, antes de ter filho. E tudo isso a levou a viver estágios de crescimento, onde os sonhos de Deus se cumpririam na vida dela. O que a gente aprende aqui essa noite, irmãos? Ela serviu sem esperar recompensa. Ela enxergou a necessidade que não foi falada. Ela viu os camelos. Ela foi humilde, persistente, generosa. Ela decidiu rápido e partiu pela fé. E a sua atitude extraordinária a colocou na história da salvação. Que a partir desta mulher extraordinária, viria lá na frente, anos e anos mais à frente, o Messias. Então, irmãos, eu quero convidar você a ficar de pé essa noite. Que hoje a nossa oração seja bem assim: Pai,
eu quero sair da mediocridade. Pai, eu quero ser uma pessoa extraordinária. Não para me aparecer, mas para poder te servir, Senhor. Então, irmãos, da mesma forma que o Senhor usou Rebeca, Deus está aqui para liberar disposição. Da mesma forma que Rebeca teve disposição para o serviço, Deus está liberando essa disposição para você naquilo que você precisa. Que a gente possa orar nesse momento, né? Senhor, me dê a humildade para poder servir, me dê a persistência para que eu não pare no meio do caminho, me dê a decisão daquilo que eu estou pedindo, mas para que eu não possa parar no meio do caminho, me dê fé para mim seguir mesmo sem ver o que o Senhor tem para mim, mas o Senhor já sabe. Eu quero viver nessa dinâmica. Hoje, irmão, você está aqui porque você decide fazer o extra, você vai servir de todo o seu coração, você vai dizer sim de todo o seu coração, você vai fazer o extra. Irmãos, eu creio que como Rebeca, a sua vida vai impactar a próxima geração, a nossa vida vai impactar a próxima geração. Cada mulher teve um papel extraordinário, irmãos, até vir Jesus. Você que está aqui, mãe especial, você que está aqui, mãe, mulher, Deus tem coisas poderosas para fazer através da tua vida, que vai fazer pelo teu marido, que vai fazer pelo teu filho. Deus tem coisas que vai fazer através de você, assim como tem coisas que Deus vai fazer diretamente pelo seu esposo, não vai ser pelo seu filho, assim como tem coisas que Deus vai fazer especialmente pela vida dos seus filhos. Deus quer que a gente se coloque nesse lugar de falar assim: Senhor, eu quero viver o extraordinário, eu quero fazer o extraordinário, eu quero te servir de todo o meu coração.